Olá, amigos e amigas, boa noite. Nós estamos recebendo aqui nos estúdios da TVC Gazeta, nessa noite de quinta-feira, mais um pré-candidato a prefeito de Araçatuba. Hoje nós vamos falar com um político experiente, um político com uma boa vivência eleitoral. Ele já disputou 6 eleições e venceu 3 delas. Está aqui comigo o ex-prefeito e ex-deputado estadual Cido Sério, que mais uma vez coloca seu nome na disputa eleitoral de 2024, como pré-candidato pelo Partido Verde. Antes de iniciar a nossa conversa, vamos conhecer um pouco mais sobre Cido Sério em um rápido perfil que nos traz a repórter Joyce Monielli. Boa noite, Joyce. Fala pra gente sobre Cido Sério. Boa noite, Bittencourt. Aparecido Sério da Silva, mais conhecido como Cido Sério, nasceu em Bento de Abreu no dia 7 de setembro de 1959. Ele é formado em Direito, é divorciado e pai de 3 filhos, Maíra, Coraci e João Pedro. Trabalhou na farmácia Saran como office boy e como revisor do jornal local Folha da Região. Em 2008, concorreu ao pleito municipal e foi eleito com 43.093 votos. 4 anos depois, venceu novamente o pleito, aumentando a sua votação para 51.553 votos. Sua vida política, no entanto, começou bem antes. Em 1988, concorreu a uma vaga na Câmara de Araçatuba. Não chegou a se eleger, ficando como primeiro suplente do PT. Em 1994, foi candidato a deputado estadual e, em sua segunda tentativa de conquistar uma cadeira na Alesp, conseguiu ser eleito em 2006. Após os 2 mandatos como prefeito de Araçatuba, de 2009 a 2012 e de 2013 a 2016, Sério migrou para o PRB, atual Republicanos, pelo qual foi candidato a deputado federal naquele ano, obtendo 8.729 votos. Depois se filiou ao PSD e concorreu a uma vaga na Câmara de Araçatuba, mas conquistou apenas 682 votos. Deixou o PSD em 2023 e foi para o PV, sigla pela qual concorre novamente à Prefeitura de Araçatuba. Desejo você uma boa noite aqui conosco. Boa noite, Bittencourt, boa noite, telespectadores. É uma honra para mim estar aqui, eu sou um grande fã do seu trabalho, então para mim também é muito bom estar com você. Eu disse que você já disputou 6 eleições. Foi esse número mesmo ou algum que eu me esqueci? pode ser 7, entendeu? Mas eu acho que é isso mesmo. Mas partidária, né? Porque partidária, sindical disputei mais, disputei Sim. mais. Eleições gerais são 6 ou 7. Tá. Ô, Cido, você teve uma trajetória de muitos anos dentro do Partido dos Trabalhadores. Hoje você está no Partido Verde. Qual a razão de você estar de volta a um partido progressista? Primeiro porque eu sou progressista, então essa é a primeira questão. Mas o fato é que eu saí do PT e tenho que fazer autocrítica sobre isso por conta de disputa. Eu queria ser candidato a deputado federal em 2018, a vaga tinha sido destinada para um amigo meu, na verdade, o Carlos Gabas, e foi esse o motivo. A minha saída do Partido dos Trabalhadores não teve nenhuma questão de divergência, não foi nenhuma dessas motivações. Eu procuro fazer autocrítica porque acho que eu deveria ter aceitado a época e ter me conformado, mas o ser humano é assim, né? Eu queria disputar e acabei me desligando do PT para disputar a eleição de 2018. Você se elegeu em 3 eleições pelo Partido dos Trabalhadores. Todas pelo PT. Você se arrepende ou foi um erro ter deixado o PT? Eu me arrependo, não deveria ter saído do PT, principalmente porque não havia como eu disse, não havia um motivo de disputa. A questão era basicamente era uma questão político-eleitoral, né? Mas o PT foi muito importante na minha vida e na vida do Brasil, né? O PT é o partido que elegeu 3 vezes o presidente da República, é o único partido que elegeu 4 presidentes da República.
3 vezes o Lula, 2 vezes a Dilma. Então, é um histórico, transformou consideravelmente o Brasil. Então, as políticas públicas do presidente Lula, da presidente Dilma, que são políticas públicas que o Partido dos Trabalhadores defende, foram fundamentais na transformação do Brasil. Cido, você foi prefeito de Araçatuba de 2009 a 2016. Você teve 2 mandatos como prefeito de Araçatuba. O que é que te motiva essa tentativa de voltar a ser prefeito da cidade? Olha, Bittencourt, primeiro o nosso grupo acha que é muito importante disputar a eleição e ganhá-la para que a gente continue transformando a vida da população local, né? Nós fizemos um governo que ele tinha uma característica de vir de fora para dentro e de levar a prefeitura àquelas pessoas que mais precisam. Por isso que o nosso governo foi o governo que fez mais casa, foi o governo que trouxe mais emprego, né? O grau de investimento cresceu conosco. Então, isso é uma motivação, né? A gente achar que tem a capacidade, talvez o dom, de poder transformar a vida das pessoas, né? O que é verdade. A vida é um milagre. E quando você ajuda ela a se realizar, quando você ajuda a vida da pessoa a melhorar, quando você entrega uma casa, quando você entrega uma escola, quando você, por exemplo, inaugura uma sala de balé num bairro periférico e aquela mãe agradece a possibilidade da filha dela, que jamais teria a oportunidade de estudar balé na vida, pode fazer, isso não tem preço. E eu acho que os nossos partidos, a Federação Brasil da Esperança, que é o PV, o PT e o PCdoB, nós temos essa característica, é por isso que nós queremos voltar para fazer mais, para fazer melhor. Bom, você vai disputar com outros 4 candidatos, pelo menos neste momento é este o número, e você é o único que poderia, em tese, ter o apoio do presidente Lula. O que isso pode significar e que peso isso pode ter na sua campanha? O presidente Lula hoje é a liderança mais importante no mundo reconhecida, é a pessoa mais importante da política no mundo, hoje é reverenciada em todos os lugares. Ele tem uma importância muito grande na campanha. Eu acredito que o presidente Lula estará na nossa campanha, tá certo? Mas ele terá uma importância ainda maior para a nossa cidade. É exemplo do que teve quando foi presidente. No meu governo, no meu primeiro mandato. Você teve um apoio muito grande. Muito grande, muito grande. Pensa só, nós trouxemos um estaleiro para Araçatuba. Então, o presidente Lula é essa coisa, esse ser magnífico que tem a capacidade de produzir políticas públicas, atender os municípios de tal maneira que a vida melhora no município. Se você perguntar para a população da cidade qual o tempo em que eles comiam melhor e viviam melhor, todo mundo fala dos mandatos do presidente Lula. Se o seu nome for confirmado na convenção, que deve acontecer no final de julho e no início de agosto, você vai concorrer por uma federação Brasil da Esperança. Brasil da Esperança, que envolve o PV, o PT, o PCdoB. Isso. Mas é possível que haja somatória de outros partidos? Claro, nós estamos trabalhando, estamos negociando, estamos articulando para trazer mais partidos para a nossa federação, para a nossa frente, para ampliar. Né? Estamos mostrando para as pessoas a importância, né, de voltar a ter um governo que se preocupe com as pessoas, né, que transforme a vida das pessoas. Então, eu acredito que nós vamos ter mais partidos na nossa aliança. As coligações, elas são importantes por alguns fatores, mas principalmente pelo tempo de televisão. Agora, eu penso que o PT só por si já lhe garante um bom tempo. Bom tempo de televisão, sim, porque é um partido que tem uma bancada grande de deputados. Segunda maior bancada da Câmara. Segunda maior bancada, e isso vai lhe garantir um bom tempo de televisão. Mas você não dispensa a possibilidade de outros partidos estar coligados, não é isso? De maneira nenhuma. Nós queremos, na verdade, a ideia é juntar gente do ponto de vista de que some, né, para você fazer... para você ter uma boa sinergia com a população, mas poder mostrar. Quando você tem tempo de televisão, tempo de rádio, você pode mostrar o que fez e pode falar o que você vai fazer. Né? Então, essa é importante
essa é a importância para nós de mais tempo de TV, mais tempo de rádio. Deixa eu lhe fazer uma pergunta, que muita gente já fez essa pergunta, eu já ouvi muita gente perguntando, por que é que o Cido está no PV? Você, na federação, você poderia estar em qualquer um dos partidos. Você poderia estar no PV, poderia estar no PT, poderia estar no PCdoB. Por que você escolheu o PV? O PV é um partido que tem uma característica única no mundo. É um partido que surgiu lá, se não me engano, na Finlândia, na Alemanha, o histórico dele. E a ideia do PV, ela é absolutamente maravilhosa. É a ideia de você cuidar do planeta. Você vê essas tragédias que nós enfrentamos, as questões climáticas, o derretimento das calotas polares, né? O nível dos rios subindo, a chuva, muito calor, né? E o Partido Verde, desde a sua fundação, vem alertando a população para isso, discutir. É importantíssimo preservar o meio ambiente, é importantíssimo educar para a preservação ambiental. Então, nós temos que ter esse tema nas nossas escolas ali, a partir da creche, a criança saber a importância de trabalhar bem o lixo, de cuidar da água, de ter verde do ponto de vista de ter um ambiente vivo, né, que produza mais ar. Essa é uma coisa que me encanta no Partido Verde. O Partido Verde tem essa característica, não é uma característica local. Essa é a regra do PV no mundo, né? E por isso a nossa escolha pelo Partido Verde. Cido, com uma disputa com 5 pré-candidatos, é possível que o próximo prefeito possa se eleger com uma votação abaixo de 40 mil votos, porque vai pulverizar bastante a votação em Araçatuba. Você acha que esse número está mais ou menos razoável, abaixo de 40 mil votos? Se a disputa, como ela está posta hoje, é possível que na faixa de 35%, 38% você defina a eleição, tá certo? Eu acredito nisso. E acho que é um patamar absolutamente interessante para nós, né? Uma coisa que, modestamente, eu acredito que nos ajude. Eu vou lhe fazer uma pergunta, pode ser até uma indelicadeza minha, mas eu faço questão de lhe fazer essa pergunta. Na última eleição, a informação é de que você estava inelegível. E a sua inelegibilidade foi um fator determinante para você não se eleger a sua candidatura de vereador. Você estava mesmo inelegível? Estava, porque essas questões, ela não é uma questão que permanece. O que aconteceu? Aquela ação do kit escolar, ela foi julgada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo e subiu para o Superior Tribunal de Justiça, no nosso recurso. Nesse período, no governo Bolsonaro, se aprovou a nova lei de improbidade. Sim. Tá certo? Sim. E aí ela tem que voltar para ser rejulgada. Bom, qual é a questão que tem lá que na verdade nem é problema mais hoje? Não seria, mas hoje não é. Mas ali realmente já não estava decidido. Eles consideraram que o uso do slogan Araçatuba para Todos no material escolar foi feito de maneira dolosa. Que eu sabia que não podia, o que eu não sabia, a nossa equipe achou que era uma boa ideia, porque nós já tínhamos usado na campanha passada. Mas ele tem um detalhe, ele considerou que há dolo, mas não há dano ao erário. Sim. A lei da ficha limpa é claro, você precisa ter dolo e dano. Então, quando teve o rejulgamento aqui, só agora também que se julgou o nosso recurso no Tribunal de Contas, foi julgado tudo depois da eleição de 2020. Foi julgado agora, o nosso recurso no Tribunal de Contas foi acho que 2021 e o retorno também da ação para o TJ para reavaliar a questão da improbidade, de acordo com a nova lei. Né? Então, essa é uma questão que está superada. Né? Nós hoje, tem a decisão, ela continua lá, ele acha que há dolo na utilização da logomarca, mas não há dano. Bom, você já disse como é que essa situação está hoje, está superada, né? Então
Não há nenhum impedimento de Não há nenhum impedimento. da sua candidatura. O pré-candidato do PL está confiante de que o ex-presidente Bolsonaro virá a Araçatuba para o lançamento da sua campanha. E você também acredita que é possível a vinda do presidente Lula a Araçatuba? Eu trabalho muito por isso, eu tenho falado com o presidente Lula, falei com o presidente Lula, eu viajei com uma comitiva do presidente Lula para Luanda, em Angola, né, no continente africano, conversei um pouco com ele lá, já me encontrei com ele outras 2 vezes, né, em eventos rápidos, mas já me encontrei com ele, e nós estamos trabalhando para que o presidente Lula venha no lançamento da campanha, leve de volta. A agenda do presidente às vezes não permite essas coisas, tá certo? Mas a gente vai fazer um esforço muito grande para que o Lula venha nos ajudar. O Lula vai nos ajudar, isso eu não tenho dúvida. E qual seria o peso do Lula na sua campanha? O Lula é o único brasileiro que foi eleito 3 vezes para a presidência da República. Só isso já seria mais do que suficiente. Agora também, eu já disse há pouco, mas eu vou repetir, com o presidente Lula nós fizemos mais casa, nós trouxemos mais emprego. Se você pegar, Bittencourt, o grau de investimento, depois que se anunciou o estaleiro Rio Tietê, nós trouxemos o shopping Praça Nova, a Havan, o Mufato, o Toninho, a Rigesa, a Bung. Então, por que isso é importante? Porque o que muda a vida da pessoa é ter emprego e salário. A gente faz o acolhimento, a gente quer que o Bolsa Família funcione, a gente quer que a pessoa mais pobre seja atendida, mas quando ela arruma o emprego dela, quando ela ganha o salário dela, a vida dela melhora mais, porque a autoestima dela melhora, a autoestima dela aumenta. Então, você trazer investimento, você melhorar o grau de investimento, trazer emprego, é absoluto. E o Lula parece que ele é mágico nessa questão. Se você pegar as avaliações sobre o governo, sobre o crescimento da economia e do PIB, no início do governo Lula, ele falava, está errado, vai ser mais. Todas as vezes o Lula acertou, foi mais. Então ele tem é um poder que ele tem, entendeu? E eu imagino que isso vai fazer muito bem para Araçatuba. Cito, quando você foi prefeito, Araçatuba tinha um orçamento de 500 milhões de reais. Hoje a lei orçamentária prevê um orçamento de 1 bilhão ou superior a 1 bilhão. Claro que os problemas e os investimentos também são maiores hoje. Dá para fazer mais, mesmo com os problemas sendo bem maiores que há 10 anos atrás? Dá para fazer mais, dá para fazer melhor. É assim, olha, primeiro que nós tínhamos um orçamento de 500 milhões e muito mais problemas. Você pega na questão da infraestrutura, galerias. Nós tínhamos bairros na cidade que no período de chuva eles desapareciam. Você pega o Umuarama. O que acontecia no Umuarama, na parte baixa do Umuarama no período de... As ruas desapareciam, os muros caíam. Por que não acontece mais? Às vezes a pessoa pensa que é mágica, Não, nós fizemos um investimento grande em galerias de arte. Nós fizemos galeria ali, fizemos galeria na Aldorim do Perenha, mas também na Baguaçu. De tal maneira, Bittencourt, que esses investimentos faz com que a cidade respire melhor hoje. Nós fizemos coisas que são absolutamente singelas, mas que tiveram um grande resultado. Por exemplo, essa região aqui da Pompeu de Toledo, da rotatória da Pompeu, lembra como ela ficava nas chuvas? Quando nós fizemos a obra da Pompeu, teve gente que escreveu em jornal, eu guardo jornais, não vai durar 6 meses. Ela está aí até hoje, entendeu? Porque a obra é correta, nós fizemos aquela cavadinha na calçada, além da galeria, entendeu? A Lagoa das Flores, né? A minha filha passou um tempo trabalhando na Holanda e falou, pai, na Holanda eles usam bomba. Eu me lembro que no governo foi uma discussão, o pessoal não queria, alguns técnicos não queriam pôr a bomba, nós colocamos a bomba. Por quê? Porque a água ela vaza a partir do momento que ela chega aqui, se você não deixa ela chegar, ela não... E quando ela vaza, aí é uma danura, aí ninguém segura. Então, são essas coisas, né? Essas medidas que mudam a vida das pessoas. Hoje você manda...
Um terreno no Alvorada, Bittencourt, as pessoas vendiam por 5, 6, 9 mil reais. Hoje, você vai comprar um terreno lá, é 100 mil, 60 mil, 70 mil, entendeu? Por quê? Porque melhorou. Então, esse trabalho vale a pena, né? Por isso que, se você pega, nós fizemos um mundaréu de casa, quando você entrega uma casa, o sorriso da pessoa, a alegria, e morar no que é dela, isso são coisas que absolutamente não tem preço. Cido, qual foi a obra que você não fez e agora, sendo eleito, você gostaria de fazer? Bittencourt, eu acho que uma obra que eu gostaria de fazer, ela é difícil, ela tem impacto do ponto de vista da indústria e dialoga ali com a Nestlé, mas é a extensão da Avenida Brasília. Se a gente conseguisse resolver aquele problema ali, levar a Avenida Brasília até a Saudade na Metala Rezec, isso seria absolutamente fantástico para a cidade, entendeu? Nós mexemos, nós fomos lá, nós caminhamos, nós discutimos, mas infelizmente a gente não conseguiu resolver essa questão. Eu acho que a Brasília, a impossibilidade da extensão dela, ela trava o desenvolvimento, porque ficaria como opção ali a Saudade e agora também a Pompeu de Toledo lá embaixo, mas eu penso que a Brasília seria importante se ela possibilitasse o avanço da cidade ali na Zona Sul. Seria muito, muito importante. É uma obra que vale a pena lutar por ela. É uma situação bem difícil, né, que você tem que vencer alguns gargalos. Você tem questão ambiental, você tem questão industrial, né, você tem questões absolutamente delicadas, mas que vale a pena lutar por ela. Cido, a exemplo de pelo menos outros 3 pré-candidatos, você ainda não definiu o seu vice. Por que é que está tão difícil encontrar vice? Não está difícil. Na verdade, é como uma dupla começou cedo, parece que todo mundo tem a obrigação de começar cedo. E não é assim. O vice, geralmente, é uma negociação. Faz parte de uma negociação. É uma negociação, uma tratativa com partidos que, na verdade, ela costuma ir até perto das convenções. Nós estamos a 5 meses da eleição, tá certo? Sim. 6 meses da eleição, então você tem uma... Mas nós estamos discutindo, está bem discutido. Os nossos partidos têm bons candidatos a vice, os partidos da federação têm bons quadros, bons militantes, mas nós estamos discutindo. A ideia do vice é você fazer uma composição a mais com a cidade. Essa é a ideia do vice. A ideia do vice é que ele seja um pouco diferente de você, né? Essa é a ideia. Claro que trabalhe junto, que tenha sinergia, mas que ele seja diferente, né? Então, é isso que nós estamos conversando, nós estamos negociando, estamos tratando, estamos indo bem. Muito bem, Cido, nós vamos fazer um intervalo comercial e nós voltamos daqui a pouco com essa conversa bem interessante aqui com o candidato do Partido Verde, Cido Sério. Até já, gente. Venha viver uma cascata de emoções no novo Praia Clube. Muita alegria, diversão, descanso e segurança bem pertinho de você. O Praia Clube está localizado em Buritama, a poucos quilômetros de Araçatuba e Birigui. Traga seus amigos e sua família e venha viver esse mundo de magia e emoções. Muita música ao vivo, hospedagens, piscinas, toboágua e área de churrasco. Praia Clube lhe oferece uma completa estrutura de lazer. Praia Clube, todo dia para ser feliz. Lá, vai sair um sanduíche de mortadela ou perdigão, a mais vendida e preferida do Brasil. Será que hoje eu virei um sanduíche? Tchau, tchau! Ué, o que é que ele tem que eu não tenho? Creio que gergelim, senhor. Mortadela Ouro Perdigão. É amor, mortadela de todo pão.
Maíra Design orgulha-se de estar há 25 anos criando ambientes com móveis de qualidade e peças de decoração cuidadosamente selecionadas, garantindo elegância e requinte. Conheça em uma das lojas de Maíra Design. Móveis com design único, sofás modernos e mesas de jantar deslumbrantes. Uma equipe de especialistas está sempre à disposição para garantir que você tenha o melhor em sua casa. Maíra Design. Tradição em bom gosto. Eu só quero chocolate e biscoito. Au! Só quero chocolate E biscoito. Felicidade sem fim, os dois juntos assim. É chocolate e biscoito pra mim. Chocolate E biscoito. chocolate E biscoito. chocolate. Eu só quero chocolate. Chegou a Biscoiteria Cacau Show. É biscoito e chocolate juntos. O melhor dos dois mundos pra você. Feliz hoje. Muito bem, estamos de volta com o segundo bloco de eleições 2024, conversando aqui com o Cido Sério, foi prefeito de Araçatuba, foi deputado estadual e agora tem o seu nome lançado também como pré-candidato pelo Partido Verde. Cido, eu tenho conversado com os outros pré-candidatos e todos falam de um gargalo, que é a saúde. A demanda cresce e a estrutura não cresce do mesmo ritmo, além de ser uma área de custo elevado. Muito embora a gente sabe que a responsabilidade não é apenas do município, é da União, do Estado e também do município. O que é que você pode pensar na área da saúde no eventual governo? Bittencourt, a saúde a gestão é tripartite, né? Sim. É assim o nome que nós damos, é União, Estado e município. Nem sempre a relação do Estado com a cidade tem a mesma sinergia que a federal, que repassa recursos diretamente. É preciso melhorar isso. Mas a saúde, nós precisamos primeiro enfrentar o debate do custo. A gente precisa colocar as UPAs para funcionar. Precisa. A unidade de pronto atendimento é absolutamente fundamental para você desafogar o pronto-socorro. É fundamental. Nós desenhamos no nosso governo 3 pronto-atendimentos. O central com pronto-socorro, a zona leste ali no Moarama e a zona sul lá no Morado dos Nobres. E a ideia do nosso governo, se a gente vier a ser eleito, do futuro governo, é a gente pensar algo ou na região noroeste da cidade, tá certo? Que aí você tem isso para desafogar. A outra questão, estou falando de pronto atendimento, né? Urgência e emergência, né? Você tem uma questão cotidiana. Então você veja, quando nós assumimos o governo, em 2009, a cidade tinha, se não me engano, 21 unidades de saúde da família. Nós aumentamos para 42, 45, eu não lembro, aqui eu tenho o dado exato. E a ideia da saúde da família é você atender as pessoas, principalmente as que mais precisam, nas suas casas, né? Você fazer a visita, você fazer o acompanhamento. Se precisar, nós temos que aumentar o número de... Uma ideia que é sempre debatida é talvez estender o atendimento das unidades das UBS, das unidades básicas de saúde, né? Eu sempre penso, eu respeito a decisão técnica, mas eu sempre penso que a unidade, a UPA, acaba sendo melhor do que você estender o horário da UBS. Porque na UPA, o que faz no pronto-socorro faz na UPA. A UPA sempre tem que ter médico. Sim. Entendeu? Então, aí sabe qual é o debate? Por que não abre a UPA? Porque é caro. E eu sempre falo, é caro, porque não se trata da vida do gestor, entendeu? É caro porque é para atender gente de bairro. É assim, ó, Bittencourt, você tem experiência, alguns telespectadores têm. Quando a pessoa sofre um infarto, um derrame, um mal súbito, ela tem que ser atendida, socorrida em 5 minutos. Sim. Tá certo? Senão ela começa a ter sequelas. Sabe quando ela é cara para o Estado? Quando ela fica com sequelas. Que aí ela vai ficar na conta do Estado
o resto da vida? Dependendo do Estado. Vai depender do Estado, o resto da vida. Sim. Aí é caro. Então, você abrir uma unidade de pronto atendimento não é caro. O custo é alto, mas não é caro. Por quê? Porque quando você salva uma vida, quando você evita que a pessoa fique inválido, enfim, com uma deficiência grave, isso a economia para o Estado é enorme. Então, tem essa comparação de custo. Nós vamos enfrentar esse debate, nós vamos colocar as duas UPAs, né, que já foram, nós começamos a construir, deixamos uma entregue, a outra 70% pronta, nós vamos colocar as UPAs para funcionar como pronto atendimento, né? Sabendo que é caro, sabendo que tem, ou seja, uma parte do orçamento nós vamos usar para isso. A gente tem que dialogar isso com a população tem que saber onde nós vamos colocar o recurso, na saúde, para salvar vidas, né? E eu tenho uma questão que eu acho, mais dias, menos dias, em 5, 10, 15 anos, nós vamos discutir, é a questão de ter aqui na cidade um hospital universitário, né? Porque nós temos a faculdade de medicina e penso que eu acho que se a gente conseguisse fazer uma parceria com a faculdade para já começar a pensar um hospital universitário, isso também ajudaria a gente vencer o gargalo que é do SUS na atenção básica, na média complexidade, desculpa, não na atenção básica, mas na média complexidade. Cido, e a educação? Qual o grau de prioridade que você vê na educação? Nós entregamos 7 escolas em 8 anos, tá certo? Então, eu acho que modestamente, talvez tenha sido o prefeito que mais entregou escola num único período, tá certo? Não tenho dado concreto aqui, mas eu penso que sou. Essa é a nossa prioridade, né? Além de reformar. Agora, a educação, de verdade, nós precisamos começar a debater a educação do ponto de vista dos usos das novas tecnologias, de como isso impacta a vida das pessoas. As novas tecnologias não podem servir só para melhorar a produtividade, tem que melhorar a vida da pessoa também. Né? Porque você pega um exemplo, hoje tem a inteligência artificial, né? Sim. Uma pessoa que trabalha há 25 anos, vamos lá, vou pegar a Dona Maria lá do bairro São José. Ela trabalha, ela vem aqui no centro trabalhar, ela ganha 2 salários mínimos. Ela ganha 2 salários mínimos quando ela começou a trabalhar 25 anos atrás. Todas as novas tecnologias vieram, ela começou a produzir mais, ela continuou ganhando 2 salários mínimos. Agora tem inteligência artificial e ela vai continuar ganhando 2 salários mínimos. Ou seja, qual é o impacto na vida da pessoa da melhoria tecnológica? Nenhum. Então nós precisamos começar a trabalhar as novas tecnologias do ponto de que ela tenha um retorno do mais que ela se permite produzir para a vida de quem produz, ou seja, que o salário da Dona Maria tem que subir de 2 para 3, de 3 para 4, de 4 para 5. Se não impactar a vida da pessoa... Não tem sentido, vai ser uma coisa só para quem pode. É uma coisa só para quem pode. Né? Educar para isso. A outra questão que eu disse ao falar do Partido Verde, que nós precisamos, já tem nas grades de algumas cidades, já tem a preocupação dos professores, a equipe de educação de Araçatuba é absolutamente fantástica, a equipe técnica, que é funcionário de carreira. Nós ganhamos quase todos os prêmios, desde fim do analfabetismo, enfim, ganhamos todos os prêmios importantes que tinha na área da educação. A gente precisa começar desde da escola, ali da creche, a educar para o cuidado com o planeta. Muito bem. Mas só, você me permite, tem uma outra questão que eu acho fundamental. Né? Nós tivemos eu fiz um post de comemoração de lembrança do Dia dos Autistas. Nós precisamos retomar a educação inclusiva com qualidade, com cuidador para cada criança. O pessoal fala, é caro, isso é a mesma coisa da saúde, é caro, mas é absolutamente fundamental para essa criança ser incluída, para essa o Thomas Edison, se não me engano, depois você pesquisa,
qualquer coisa corrija, eu já peço aqui, Vênia. Ele foi mandado para ser educado na casa dele porque ele tinha um certo grau de autismo. E a mãe dele, ao recebê-lo, disse que a professora, a escola mandou ele porque ele tinha deficiência. A mãe dele disse para ele, leu a carta que a professora mandou, e inventou uma história de que ele tinha que estudar em casa porque ele era muito inteligente e estava atrapalhando o desenvolvimento das outras crianças. É uma história bacana. Bom, é uma das pessoas mais importantes do ponto de vista dos inventores do final do século XIX, século XX, entendeu? Então, não existe essa coisa de deficiência, você tem que ser igualdade de oportunidade. Sidor, você foi prefeito com 2 mandatos. Qual foi o erro que você possa ter cometido em seu governo, que agora você vai ter um olhar mais atento para que não aconteça isso? Eu imagino. Porque não assim, é possível também administrar uma cidade durante 8 anos e falar, não, eu não errei. Não, nada. é mesmo. O erro acontece. É assim, tem uma lógica filosófica que diz o seguinte: só não erra quem não faz nada. Tá certo? Se a pessoa não fizer absolutamente nada, ela não comete erro nenhum. Quanto mais coisas você faz, mais possibilidade de um ou outro erro você pode ter. Nós tivemos erros, mas nós enfrentamos, no melhor momento, nós saímos da eleição de 2012 com a maior votação da história da cidade. Sim. Né? E o governo, a gente fazendo debate, faculdade de medicina, novos investimentos, e aí começou as manifestações de 2013, que culminou no golpe na presidente Dilma em 2015. Ou seja, nesse período de que a invenção da Lava Jato como algo que pudesse resgatar o país, foi absolutamente trágico, né? Você perdeu investimentos, então essa desatenção talvez tenha sido um erro nosso também. Mas essa conjuntura foi que fez a confusão em que nós ficamos até o final do mandato, o golpe contra a presidenta Dilma, enfim, tudo que passamos. Eu acredito também que essa eleição a gente possa resgatar para mostrar as coisas que a gente não pôde discutir, porque a partir de 2014, 2015, tudo que alguém de centro-esquerda, de esquerda fizesse era com segundas intenções, estava errado, não era nada disso. Né? E a história e o tempo provou que isso não é verdade, que as nossas políticas eram absolutamente corretas. Nós sabemos que o seu governo teve um bom desempenho na área habitacional, você construiu muitas moradias, na educação, na assistência social, só para exemplificar. Mas qual foi a grande realização, a seu ver, e que foi a mais marcante em seu governo? Olha, do ponto de vista pessoal, eu tenho várias coisas que me marcaram a cada dia na minha passagem pela prefeitura. Quando você vai inaugurar uma grande fábrica como a Rigesa, que traz empregos, ou o estaleiro, né? Eu me lembro quando a presidenta Dilma veio aqui e a gente foi lá lançar o estaleiro. Então, isso são coisas marcantes que... Agora, do ponto de vista da cidade, eu acho que a faculdade de medicina é um feito. Primeiro porque era um sonho e uma luta de 50 anos. 50 anos, né? 50 anos. Depois, tem gente que não sabe, a gente sempre foi ruim de propaganda, né? O nosso projeto, o projeto de Araçatuba, foi considerado o melhor projeto para a Faculdade de Medicina. Vários municípios pediram depois o nosso projeto para adequar os seus projetos. Então, a equipe da saúde, dos vários secretários que nós tivemos, a equipe da educação, a equipe do gabinete que cuidou disso, tiveram um papel fundamental para compor um projeto que fizesse com que a faculdade viesse para cá. E, como eu disse, a faculdade, que daqui a algum tempo, ela vai ter que ter o seu hospital universitário. Então, isso, do ponto de vista regional, eu penso que é muito marcante. Cili, hoje você acha que você está mais preparado do que 10 anos atrás para dirigir Araçatuba? Eu me sinto mais preparado, eu nunca parei de trabalhar, eu nunca parei de estudar. Você sabe, eu terminei o meu mandato, eu voltei para o banco, eu terminei o mandato em janeiro de
1º de janeiro de 2017, eu voltei para o banco, em 2018 me aposentei, mas eu continuei a trabalhar, continuei a fazer consultoria, a ajudar alguns companheiros, alguns amigos. Eu me sinto mais preparado, eu me sinto melhor, eu me sinto motivado, porque eu acho que é isso, né? Eu me sinto motivado. Eu penso que quando você olha uma cidade como a nossa, quando eu penso na situação que nós pegamos Araçatuba em 2009, como nós a deixamos, e a perspectiva de pegá-la a partir de 2025 no patamar que ela está, eu tenho certeza que, apesar do orçamento não ser o necessário, vou repetir, nós podemos fazer mais e melhor, nós podemos tirar mais gente da linha de pobreza. Eu me lembro que no nosso período, o furto famélico em Araçatuba praticamente desapareceu. Hoje nós podemos voltar até... nós fizemos um programa para acolher os moradores de rua, nós podemos voltar a ter programas de qualidade para isso. Então eu acredito muito nisso, isso me motiva muito, me dá força, me dá ânimo. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, Eleições 2024, que é uma proposta para que o eleitor conheça os pré-candidatos e possa decidir com segurança. Agradeço muito a sua presença aqui, muito obrigado. Desejo sucesso para você, que você possa fazer uma campanha. Eu tenho dito para todos os pré-candidatos que o importante é discutir propostas. Eu penso que você sabe fazer muito bem isso, discutir propostas de uma forma limpa, sem agressões, levando essas informações para o telespectador, que é o que nós estamos fazendo aqui nessa noite. Muito obrigado, viu, Ciro? Eu que agradeço. Tudo de bom. Eu quero agradecer a você, amigo telespectador, que nos acompanhou no programa de hoje, aqui com o pré-candidato Cílio Sério. E amanhã nós temos o último programa dessa série. Eu espero encontrar vocês amanhã, aqui na TVC Gazeta, às 20h15. E quero também fazer um agradecimento muito especial a Maíra Design, essa grande amiga que nos tem apoiado muito, sempre possibilitando que nós tenhamos móveis de bom gosto em nossos cenários. Muito obrigado, viu, Maíra? E um agradecimento sempre de muita gratidão a você. Muito obrigado.